Ok. A nossa primeira palestra de hoje vai ser dada pela professora Carolina Loureira Benoni. Carolina possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Pará, com período sanduíche na Universidade de Aveiro, em Portugal, e atualmente ela é professora adjunta da Universidade Federal do Pará, no campus Salinópolis. Hoje ela vai falar para a gente sobre os análogos gravitacionais, históricos, modelos e perspectivas. Professora Carolina, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, bom dia. Você tem o palco. Como? Você tem o palco. Obrigada. Tá, obrigada. Deixa eu colocar aqui minha tela. Todo mundo consegue ver e consegue ouvir? Sim, tá ótimo. Bom, então eu queria começar agradecendo o convite para participar desse evento, né, para apresentar esse seminário, e agradecer também pela organização do evento, né, que está sendo um evento de sucesso, né, pelo que estava ouvindo vocês falarem, né, vocês não esperavam tanta gente submetendo para falar e tal, mas que tem até gente a mais, né, então isso é muito bacana, né, e eu acho que esse evento ele está sendo muito bem organizado. E, inclusive, queria destacar a Thaís, né, que foi minha colega aqui da UFPA, e que estava sempre em contato comigo. Então, acho que essa organização de vocês está sendo muito positiva enfim, acho que está sendo uma experiência excelente para todo mundo que está participando. Ok? Então, hoje eu queria falar sobre análogos gravitacionais. Então, eu vou falar um pouco do histórico, vou apresentar alguns dos modelos, falar um pouco sobre para onde é que a gente espera que essa área siga, e vou também falar um pouquinho sobre alguns trabalhos que a gente tem utilizando modelos análogos, certo? Então, esses trabalhos que eu vou apresentar, eles têm colaboração com pesquisadores daqui da UFPA, também tem pessoas lá da Universidade de Aveiro e pessoas lá da UFABC, ok? Bom, eu vi também alguém falando, né, que está no ensino médio, então não tem conhecimento de algumas coisas, né? Então eu vou tentar ser o mais didático possível, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper a qualquer momento para a gente ir discutindo, ou também se quiser falar no final, não tem problema. Ok? Então, a relatividade geral, ela é a teoria da gravitação que é mais aceita até hoje, e ela diz para a gente que o conteúdo de matéria e energia que tem no espaço, ele causa uma deformação nesse espaço, certo? Então, nesse sentido, a gravitação ela deixa de ser uma força e passa a ser uma manifestação dessa curvatura do espaço-tempo, certo? E essa curvatura do espaço-tempo, por sua vez, vai dizer para a matéria e para a energia qual o caminho que ela deve seguir, certo? Então, ela vai ter que caminhar nesse espaço-tempo curvo, certo? E isso está decodificado, digamos assim, na equação de Einstein, que é essa que está aparecendo aqui, onde aqui desse lado direito a gente tem o tensor energia-momento, né, que vai dizer qual é o conteúdo de matéria e energia que a gente tem nesse espaço-tempo, e aqui do lado esquerdo a gente tem o tensor de Einstein, que ele é o que vai dar a geometria desse espaço-tempo, ok? Então, como consequência, né, da relatividade geral, a gente tem fenômenos muito interessantes, né, como, por exemplo, a trajetória curva de raios de luz, certo? Então, isso foi uma coisa que foi detectada, observada diretamente em 1919, né, com duas expedições que foram feitas para fazer essa detecção, uma que foi para a ilha de São Tomé e Príncipe e outra que veio para cá, para o Brasil, foi lá para Sobral, certo? Então, em 2019, a gente completou 100 anos dessa expedição, e o que eles foram medir foi justamente essa curvatura da luz, certo? Então, para isso, então, quando a gente tem luz de estrelas que para chegar até nós passam próximos do campo gravitacional do Sol, então a luz proveniente dessas estrelas,
ela sofre um desvio, certo? E isso que foi observado nessas expedições, certo? E essa é considerada a primeira detecção de uma previsão da relatividade geral. Uma consequência da relatividade geral, também algo que surge como solução dessas equações, são os buracos negros, são as soluções de buracos negros, que são objetos que eles são tão compactos que eles criam uma região aprisionada no espaço. Certo? O que isso significa? Significa que nada consegue escapar daquela região. E o limite dessa região é chamado de horizonte de eventos, certo? Que está aqui representado em vermelho. Então, dentro aqui dessa região, né, a gente tem a singularidade, que é onde está concentrada toda a massa desse buraco negro. No caso de um buraco negro mais simples que a gente tem, que é o buraco negro de Schwarzschild, essa singularidade ela é um ponto, certo? No caso de um buraco negro com rotação, que é esse buraco negro de Kerr, que está representado aqui, essa singularidade ela se transforma em um anel. Ok? Para buracos negros com rotação, também a gente tem a presença de uma ergorregião, que é essa que está aqui denotada em azul, que está aqui em azul, certo? Então, essa ergorregião, ela é uma região onde nada consegue se mover no sentido contrário do buraco negro, né? Então, se o buraco negro ele está se ele está girando em um certo sentido, né? Então qualquer partícula, qualquer coisa que entre nessa região vai ter necessariamente que se mover no mesmo sentido dessa rotação desse buraco negro, certo? Então isso é chamado de arrasto dos referenciais inerciais, ok? Então tudo vai ter que se mover junto com o buraco negro aqui nessa ergorregião. Okay? Então, a existência desses buracos negros e a presença dessa ergorregião também traz para a gente vários fenômenos muito interessantes que a gente pode estudar e analisar. Só que essas soluções de buracos negros, por elas serem soluções muito estranhas, então muita gente durante muito tempo não acreditou que esse tipo de objeto pudesse existir na natureza. O próprio Einstein não acreditava na existência de buracos negros, e o Eddington, que foi o que encabeçou a expedição para São Tomé e Príncipe, ele achava que devia existir alguma lei da natureza que impedisse uma estrela de se comportar de uma forma tão estranha, né? Ou seja, que impedisse a estrela de se transformar num objeto como um buraco negro. Mas hoje em dia a gente tem muitos motivos para acreditar que esses buracos negros existem, né? Então a gente tem muitas evidências da existência desses objetos. Então, no ano passado, o Prêmio Nobel ele foi dividido entre o Penrose e o Reinhard Genzel e a Andrea Ghez, certo? E o do Penrose, a parte do Penrose, né, foi justamente por ele mostrar que essas singularidades e esses horizontes de eventos, né, são coisas que são consequências diretas da relatividade geral. Certo? Então, como ele mostrou isso matematicamente, né, então isso deu uma força muito grande para essas soluções de buracos negros. Okay? Já no caso do Genzel e da Ghez, né, a parte do prêmio deles foi relacionada a essa observação do centro da nossa galáxia. Então, quando a gente aponta os telescópios lá para o centro da nossa galáxia, né, e a gente observa o movimento desses corpos que estão aqui ao redor do centro, né, dessas estrelas, então a gente vê que deve existir aqui no meio algum objeto que ele seja muito compacto, certo? E que a gente não consegue medir ele diretamente, mas a gente sabe que ele está lá devido ao efeito gravitacional dele sobre esses outros corpos, certo? Então aqui onde está essa posição, essa marca dessa estrelinha, é onde a gente acredita que a gente tenha um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, ok? Então, a maioria das evidências que a gente tinha até então acerca da existência dos buracos negros, né, eram evidências mais indiretas. Só que, recentemente, a gente começou a fazer detecções de ondas gravitacionais, que já tinham sido previstas teoricamente há bastante tempo,
mas que não tinham sido observadas, né? Porque essas ondas gravitacionais, elas são muito fracas, então é muito difícil a gente conseguir observar elas. Então, para isso, a gente teve que desenvolver toda uma tecnologia para a gente conseguir detectar essas ondas gravitacionais, né? O que são essas ondas gravitacionais, né? Então, se a gente dá um peteleco, digamos assim, num objeto astrofísico, esse objeto ele vai emitir essas ondas gravitacionais, ok? Para que a gente consiga gerar ondas gravitacionais suficientemente fortes para que a gente possa medir, né? Então a gente precisa de um evento astronômico muito intenso também, né? Então essas ondas gravitacionais que a gente tem medido, elas são provenientes da colisão de dois buracos negros, certo? Então à medida que esses buracos negros eles vão se orbitando, eles vão emitindo ondas gravitacionais e a órbita deles vai diminuindo até que eles se chocam, né? Nesse momento que eles se chocam, eles se fundem e formam um outro, eles formam um buraco negro final, ok? Então essas medidas de ondas gravitacionais, elas são evidências muito fortes da existência de buracos negros. E a gente também teve recentemente a observação da primeira imagem da sombra de um buraco negro. Certo? Então, justamente por o buraco negro ele ser um objeto muito compacto, do qual nem mesmo a luz consegue escapar, então, quando a gente tira, digamos, uma foto do buraco negro, então a gente vai ter uma região no centro que ela vai ser uma região escura, certo? Que a gente não vai ter nenhuma radiação que esteja passando por aquela região, ok? Então, essa região aqui dentro, ela é chamada de sombra desse buraco negro, né? Da mesma forma que se a gente tem algum objeto e a gente joga uma luz de trás dele, né, a gente vai ter ali a sombra desse objeto, né? Então é justamente isso que a gente tem aqui na sombra desse buraco negro. Okay? Então essas duas observações, elas levam a gente, elas trazem a gente para uma era de medidas de efeitos gravitacionais em regime de campo forte, o que permite a gente fazer uma série de outras de testar os limites da relatividade geral para ver se ela realmente se ela não apresenta desvios mesmo no seu regime mais geral, e também a gente pode ver se a gente consegue medir efeitos quânticos nessa escala, ok? Então, para a gente falar um pouco sobre alguns fenômenos que acontecem lá ao redor do buraco negro, né? Então, como eu falei, aqui num buraco negro girante, a gente tem, nesse caso aqui, o buraco negro é essa região em preto, e aqui em azul é a ergorregião, certo? Então, esse aqui é um buraco negro de Kerr, um buraco negro com rotação. Então, uma forma da gente estudar os buracos negros, né, é analisar o que acontece quando a gente tem a matéria ao redor desse objeto e estudar como é que é a interação entre essa matéria e o buraco negro. Okay? Então, uma forma que a gente pode fazer isso é estudar campos, ao redor desse buraco negro, né? Então, por exemplo, a gente pode analisar o espalhamento de campos por um buraco negro. Nesse caso, em geral, que a gente vai ter, né, uma situação de espalhamento normal, né, que a gente vai ter um campo ou uma onda que incide sobre o buraco negro, parte dessa onda vai ser absorvida por ele e parte vai ser espalhada de volta para o infinito. Só que, no caso de buracos negros com rotação, se essa onda incidente ela tiver uma frequência suficientemente pequena, então, ao invés dela ser de uma parte dessa onda ser absorvida pelo buraco negro, né, na verdade, o que vai acontecer é que essa onda ela vai roubar momento angular e massa desse buraco negro e ela vai sair com uma energia maior do que ela tinha a princípio. Certo? Esse fenômeno é chamado de superradiância, né, o espalhamento superradiante, né? E nesse caso a onda refletida ela tem mais energia do que a onda incidente, né? E quando esse processo acontece, a massa e o momento angular desse buraco negro diminuem. Se a gente coloca agora, se a gente consegue confinar esse sistema, então, por exemplo, se a gente colocar aqui um espelho gigante ao redor desse sistema, então essas ondas que foram espalhadas pelo buraco negro, elas vão bater aqui nesse espelho e vão voltar, certo?
quando elas interagirem de novo com o buraco negro, elas vão ser novamente amplificadas e vão sair com mais energia ainda, certo? E esse processo, ele pode continuar, né, indefinidamente, a princípio, de forma que a gente pode acumular muita energia aqui dentro dessa região, até que esse sistema, esse espelho explode e a gente libera toda essa energia de uma vez, certo? Então, esse processo desse campo ficar sendo amplificado várias vezes, ele é chamado de instabilidade superradiante, e quando esse sistema explode, a gente tem o que é chamado de uma bomba de buraco negro. Okay? Então, isso é um fenômeno que a gente está interessado em estudar e analisar. Né? Então, isso é importante, por exemplo, quando a gente tem situações em que o buraco negro ele tem muita matéria ali ao seu redor, né? Como é o caso de buracos negros no centro das galáxias. Então, a gente tem nesses núcleos ativos de galáxia, né? A gente tem muita coisa ali acontecendo, tem muita coisa interagindo com esse buraco negro. Né? Então, a gente pode ter esses fenômenos tendo uma relevância nesse cenário. Outro fenômeno que é interessante, quando a gente considera efeitos quânticos ao redor do buraco negro, é o efeito Hawking. Então, novamente, vamos considerar que a gente tem um buraco negro aqui, né? Nesse caso, não necessariamente ele precisa ser um buraco negro girante. Só que quando a gente considera fenômenos quânticos, né? Então, na mecânica quântica, né, a gente não tem a energia do nosso sistema, ela nunca pode ser exatamente igual a zero, certo? Porque isso violaria o princípio de incerteza de Heisenberg. Então, nesse caso, o vácuo na mecânica quântica, ele não completamente, não é o vácuo como a gente costuma pensar na física clássica, né? Não é uma coisa que não tem nenhum tipo de radiação ou partícula. Então, na mecânica quântica, a gente tem essas flutuações de vácuo, certo? E a gente pode entender isso como sendo a criação e sucessiva aniquilação de pares de partícula e antipartícula, certo? Então, a gente vai tendo essas flutuações nesse vácuo quântico. Se agora a gente considera essas flutuações na vizinhança de um buraco negro, então, a gente pode ter uma situação, por exemplo, em que uma dessas partículas aqui desse par, ela cai no horizonte de eventos, né? Então ela é absorvida pelo buraco negro, enquanto a outra ela é espalhada para o infinito, certo? Então, digamos que para uma pessoa no infinito, né, ela pode medir a energia dessa partícula que caiu, e ela vai ver que essa partícula ela vai ter uma energia negativa, certo? Então, essas partículas que escapam, né, elas vão ser responsáveis por uma medida de uma radiação associada a esse buraco negro, certo? Então, o que a gente vai ter nesse caso é que a gente vai ter uma radiação, uma emissão espontânea de radiação por esse buraco negro, certo? Esse fenômeno é chamado de efeito Hawking, e o que ele diz para a gente é que um buraco negro ele pode evaporar. Né? Então, classicamente, para a gente, um buraco negro ele era só uma coisa que só podia absorver, né? Então nada podia escapar do horizonte de eventos, mas quando a gente considera esses efeitos quânticos, a gente vê que a gente tem uma emissão de radiação por esse buraco negro, certo? Qual é o problema, né? Essa radiação, para buracos negros astrofísicos, ela é muito pequena, né? Então, essa temperatura associada com essa radiação, ela é inversamente proporcional à massa ou ao tamanho desse buraco negro. Então, para buracos negros de algumas massas solares ou para buracos negros supermassivos, como o que a gente tem no centro das galáxias, essa temperatura ela vai ser muito pequena e a gente não consegue medir ela frente à radiação cósmica de fundo. Okay? Então, como é que a gente poderia comprovar que esse fenômeno realmente acontece? Uma alternativa, né, seria a gente tentar analisar essa radiação para buracos negros menores, né, como é o caso dos buracos negros primordiais, que seriam buracos negros que teriam surgido nos estágios iniciais da formação do universo. Okay? Então, a gente já tem tem alguns artigos recentes que eles falam que a gente tem alguma evidência desses buracos negros primordiais, mas, a princípio, a maioria dos buracos negros que a gente
que a gente conhece, né, que a gente já mediu através de ondas gravitacionais ou da sombra, né, eles são buracos negros para os quais a gente não conseguiria medir essa radiação. Que é, então, uma maneira alternativa da gente tentar medir essa radiação Hawking seria tentar considerar um outro sistema que ele tivesse as características de um buraco negro, mas que a gente pudesse controlar os parâmetros envolvidos. Então, essa foi a ideia de William Unruh, certo? Em 1981, quando ele propôs um modelo de um análogo de um buraco negro, certo? Então, para ilustrar essa ideia dele, né, ele fez esse desenho aqui, que ele colocou num artigo de divulgação. Então, a ideia é a seguinte, né? Vamos supor aqui que a gente tem uma cachoeira, certo? Então, à medida que a gente vai se aproximando aqui da queda, a velocidade de escoamento desse fluido, ela vai aumentando, certo? A velocidade de escoamento da água. Aqui, quando a gente... Vamos supor que essa cachoeira, ela é muito rápida, né? Então, aqui onde a gente tem essa linha vermelha, seria o ponto no qual a velocidade de escoamento da água se torna supersônica, certo? Então, aqui em cima dessa linha vermelha, a velocidade de escoamento do fluido é igual à velocidade do som. Então, nesse caso, ondas sonoras que estivessem se propagando aqui nesse fluido, elas não conseguiriam escapar dessa região, né? Então, aqui a gente tem dois peixes, né? Que eles são peixes que eles têm orelha, certo? E esse peixe aqui, ele está caindo nessa cachoeira, certo? E ele fica gritando para esse outro peixe que está aqui parado. Então, se ele grita num ponto bem aqui, o grito dele vai chegar até esse outro peixe. Mas, a partir aqui dessa linha vermelha, não importa o quanto que esse peixe grite, como a velocidade de escoamento do fluido é maior do que a velocidade do som, então o som não vai conseguir escapar dessa região. Isso significa que esse grito dele nunca vai conseguir chegar a um peixe que está aqui fora, certo? Então, esse sistema, ele vai ser para o som, né? Então, essa linha vermelha aqui, ela vai ter o papel desse horizonte de eventos, certo? Então, esse seria um análogo de um buraco negro de Schwarzschild, né? De um buraco negro estático. E o que mostrou, né, que a partir das equações de um fluido, a gente consegue reescrever essas equações como se fossem a propagação de um campo escalar em uma métrica efetiva curva, certo? Então, a gente consegue descrever esse sistema como se fossem ondas se propagando em um espaço-tempo curvo, né? Um espaço-tempo associado a um buraco negro estático. Okay? Esse modelo do Unruh, ele foi estendido depois para um sistema com rotação, né, por Vissem em 98. Né? Então, aqui nesse caso, a gente tem um fluido que, além dele estar escoando, ele também está rodando, né? Então, a gente tem um fluido que ele está girando ao mesmo tempo que ele escoa. Nesse caso, a gente tem um análogo de um buraco negro de Kerr, né? Então, a gente também vai ter aquele efeito que eu falei do arrasto de referenciais iniciais e outros fenômenos que vão aparecer lá no espaço-tempo de Kerr. Uma coisa que é importante a gente notar nesses sistemas, né, é que aqui a gente consegue reproduzir as características cinéticas desses buracos negros, mas a dinâmica envolvendo os sistemas é completamente diferente da dinâmica de buracos negros. Okay? Mas a cinemática, como a cinemática é a mesma, né, como as equações para descrever esse movimento são as mesmas, né, então isso vai ser bom para a gente tentar analisar esses fenômenos em um ambiente controlado, certo? Onde a gente pode controlar esses parâmetros envolvidos. Beleza, legal. Né? Então, a gente tem uma alternativa para a gente tentar medir essa radiação Hawking no laboratório, né? Não só radiação Hawking, como outros fenômenos. Qual é o problema desses modelos, né? É que, no caso, a velocidade do som na água, ela é muito alta. O que torna muito difícil a gente conseguir realmente fazer medidas utilizando esse tipo de sistema, né? Então, utilizando esses análogos acústicos dessa forma.
Beleza, então a gente pode tentar procurar outros sistemas em que a velocidade de propagação ela seja menor, de forma que seja mais fácil da gente controlar o sistema envolvido e seja mais fácil da gente fazer as medidas que a gente quer, okay? Sem que a gente tenha turbulência. Esse artigo do UNU em particular, né, ele é considerado como o artigo que inicia em geral, ele é considerado como um artigo que inicia essa parte esse estudo de análogos gravitacionais, mas mesmo antes desse artigo do UNRU, né, a gente tem outros artigos que eles consideram essas métricas efetivas, né? Então, aqui tem um trabalho do Gordon, da equação de Klein-Gordon, né, que ele, lá em 1923, onde ele utiliza um campo gravitacional para imitar um meio dielétrico, né? Então, lá ele já trabalha com métricas efetivas, mas o objetivo dele é diferente do que esse do trabalho do UNRU, né? Tem um review que é bastante conhecido, né? Que é bastante importante também para quem está começando a estudar esses sistemas análogos, que é esse review do Barceló e outros, onde eles colocam esse trabalho do Gordon e outros como sendo da parte histórica, digamos assim, desses análogos, e a partir do UNRU, que já seria essa era moderna desses experimentos análogos. Ok, então, como eu falei, a gente pode procurar alternativas a esses buracos negros acústicos que tenham velocidades menores, né, associadas a essas perturbações e a formação desse horizonte. Então, o modelo proposto por Schultz-Rhodes e UNRU em 2002, né, é analisar ondas de gravidade em fluidos rasos, né, em fluidos em bacias rasas, né? Então, nesse caso, só aqui um aviso, né, que ondas de gravidade não tem nada a ver com ondas gravitacionais, certo? Então, ondas de gravidade que a gente fala são essas ondas que são geradas na superfície da água, né? Então, eles analisando um sistema como esse, né, eles mostram que a velocidade de propagação dessas ondas de superfície, ela ela pode ser controlada, a gente controlando a altura dessa coluna de água, né, a altura dessa bacia. De forma que se a gente tiver bacias rasas o suficiente, a gente pode ter velocidades de propagação que sejam da ordem de poucos metros por segundo. Okay? Então, esse sistema aqui já é bem melhor, assim, no sentido de que seria bem mais fácil, no princípio, da gente implementar isso no laboratório, né? Sem a gente gerar nenhuma turbulência ou nada do tipo. Ok, então aqui eu queria citar... ok, então esse primeiro trabalho do UNRU, né, que ele foi um marco nesse estudo de análogos, né? E esse trabalho ele mostra também como esse efeito Hawking ele é uma coisa que ele não é exclusiva da relatividade geral, né? Então, basta para a gente ter esse efeito Hawking, isso é um fenômeno que ele é fundamental da teoria quântica de campos em espaços curvos, né? Então, para a gente ter esse efeito Hawking, basta que a gente tenha um espaço, uma métrica efetiva e um horizonte, ok? Só que esse trabalho do UNRU, ele ficou, logo depois que ele foi publicado, né, ele ficou meio que esquecido, né? Então, durante cerca de 10 anos, não se falou muito nisso, não se fizeram avanços nesse sentido, né? Mas depois de um tempo, as pessoas começaram a notar a importância desse trabalho, né, e foram feitos vários outros trabalhos estendendo essa análise dele para diversos tipos de sistemas, como condensados de Bose-Einstein, meios dielétricos, meios com índice de refração variável, enfim, para vários sistemas diferentes. Grafenos também. E a partir de 2008, começaram a ser feitos experimentos, de fato, utilizando esses análogos gravitacionais. Certo? Então, aqui vou citar alguns exemplos, né, desses experimentos. Então, aqui a gente tem um experimento que ele é basicamente que ele vai gerar para a gente uma métrica efetiva, que ela é 1 mais 1 dimensional, ou seja, tem uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. E nesse aparato aqui, né, a gente vai colocar um fluido, né, que vai fazer aqui a gente vai ter uma água que vai ser bombeada através desse equipamento.
né, de forma que a gente gere um fluxo aqui dentro desse sistema, certo? Nesse sentido aqui que está apontando essa seta. E a gente coloca aqui esse degrau aqui uma forma parecida com uma asa de avião, certo? Então, nessa região aqui que é mais estrangulada, né, a gente vai ser aqui que vai se formar o nosso horizonte de eventos, né? Já que aqui, como essa área aqui vai ser menor do que essa outra área, né? Então, aqui a velocidade do fluido vai ter que ser maior, ok? Então, aqui, nesse caso desse experimento... certo. Aqui a gente tem um aparelho que ele vai gerar essas ondas de superfície nesse sistema. E esse tipo de experimento, né, na verdade, ele não é um análogo de um buraco negro, ele é um análogo de um buraco branco, certo? Então, a gente vê aqui que a velocidade está nesse sentido de propagação do fluido, mas as perturbações elas vão se propagar no sentido contrário dessa perturbação, certo? Então, aqui a gente vai ter uma região onde a velocidade de propagação ela vai ser maior do que a velocidade de escoamento vai ser maior do que a velocidade de propagação dessas ondas. Nesse caso, a gente vai criar uma região na qual as ondas não conseguem entrar, ok? Então, por isso que isso vai ser um análogo de um buraco branco, certo? Então, o buraco branco, ele é como se fosse a inversão temporal de um buraco negro, né? No buraco negro, o horizonte de eventos, ele é uma região do qual nada consegue escapar. No buraco branco, o horizonte de eventos, ele é uma região na qual nada consegue entrar, ok? Então, analisando um sistema como esse, né, então fazendo experimento utilizando esse aparato, Rousseau e outros, eles mostram que a gente tem a conversão de ondas com frequência positiva em ondas com frequência negativa, ok? E esse tipo de conversão, ele é importante para a radiação Hawking. Então, utilizando um sistema também como esse, né, em 2011, Weinfurthner e outros, eles mostram a emissão a emissão estimulada de radiação para o sistema como esse, ok? Que eles dizem que eles fazem a análise desse sistema, né, e falam que isso é muito próximo da radiação Hawking, né, já que a gente tem uma conexão muito grande entre emissão estimulada e emissão espontânea, ok? Em outra frente, né, a gente também teve esse experimento realizado em 2008, utilizando um pulso ultracurto um pulso de luz ultracurto em uma fibra ótica, certo? Então, nesse caso aqui desse sistema, né, a ideia era a gente não precisa ter um meio em movimento para a gente ter um análogo gravitacional, um análogo de buraco negro, né? Então, basta que a gente tenha um material cujas propriedades elas variem ao longo desse material, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa fibra ótica, e quando a gente bota esse pulso curto aqui de luz nesse material, esse pulso vai fazer com que localmente o índice de refração desse material ele mude, ok? E essa mudança, essa variação desse índice de refração, ela vai se propagar como um pulso, né? Ela vai acontecer só onde está passando esse pulso. Então, isso também vai ser utilizado para gerar um horizonte de eventos efetivo, certo? E eles vão demonstrar características desses horizontes nesse sistema. Então, utilizando também esse tipo de sistema, né, onde a gente tem um meio onde as propriedades estão sendo variadas, né? Então, Belgiorno e outros eles vão mostrar que a gente tem emissão de fótons, e essa emissão de fótons ela tem características de radiação Hawking, ok? Então, como eu falei, a gente não precisa só usar esses modelos análogos para medir radiação Hawking, né? Então, a gente pode também estudar outras propriedades dos buracos que aparecem em espaços-tempos curvos, né? Então, um exemplo aqui foi esse trabalho de Torres e outros, em 2017, onde eles analisam o espalhamento superradiante para um sistema como esse, né? Onde a gente tem aqui um vórtice e a gente também tem um escoamento. Então, essa superradiância de rotação,
ela já era conhecida há muito tempo, né? Então, desde a década de 70 já se sabia que tinha essa superradiância de rotação, mas isso nunca tinha sido medido experimentalmente, né? Então, utilizando esse sistema aqui, né? Então, eles geraram ondas de superfície aqui nessa extremidade, essas ondas se propagam em direção aqui a esse centro, elas vão ter esse arrasto aqui, né? Então, vão girar junto com esse fluido, e eles mediram esse espalhamento superradiante, né? Então, esse espalhamento superradiante, ele faz com que o coeficiente de reflexão ele seja maior do que 1, certo? Que foi o que eles mediram lá. Utilizando um aparato experimental semelhante, né? Em 2020 também eles publicaram um artigo, Torres e colaboradores, no qual eles analisam os modos quase normais desse tipo de sistema, certo? Então, os modos quase normais, eles são modos que vão aparecer, por exemplo, no final lá da colisão entre dois buracos negros, né? Então, quando a gente dá, por exemplo, um peteleco e um sino, né? Então, a gente vai ter uma vibração inicial que vai depender desse peteleco, digamos, que a gente vê, que a gente deu, mas depois a gente vai ter os modos de vibração que eles vão depender só das características do sino. Para o buraco negro, e esses modos eles vão decaindo com o tempo. Para um buraco negro é a mesma coisa, né? Então, se a gente, digamos, der um peteleco no buraco negro, a gente vai ter, ou então quando a gente tem a colisão de dois buracos negros, então a gente tem primeiro uma emissão de ondas gravitacionais complicada, só que depois a gente vai ter a coalescência desse sistema, né? Então a gente vai ter os modos de vibração que vão depender só de características do buraco negro final, certo? Então foi isso também aqui que eles mediram para esse sistema. Então, para medir essas outras características, né, no caso da radiação Hawking, a gente só precisa de aparatos que sejam 1 mais 1 dimensionais para a gente fazer nossos experimentos. Mas para esses experimentos que envolvem superradiância, absorção, espalhamento, a gente já precisa de um sistema que ele seja pelo menos 2 mais 1, certo? Então, tenha pelo menos 2 dimensões espaciais, certo? Como é o caso dessas superfícies no fluido, né? Nesse fluido que ele está girando e está escoando. Mas a gente também pode fazer isso utilizando o que é chamado de fluidos de luz, certo? Que é o que aparece aqui nesse exemplo, né? Então, aqui em vermelho, nessa forma de anel, a gente tem um buraco negro, e aqui a gente tem uma outra onda que está interagindo com esse buraco negro, né? E a gente tem aqui esse arrasto de referenciais iniciais. Além desses experimentos, né, a gente também tem experimentos que envolvem análogos cosmológicos, né, sistemas cosmológicos. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei, foi feito um condensado de Bose-Einstein na forma de um anel, e esse condensado ele foi expandido de forma muito rápida, né? E eles conseguiram medir com isso, mostrar que esse sistema a gente tem redshift cosmológico, certo? A gente pode mimetizar o redshift cosmológico utilizando esse tipo de sistema. Okay? Então, esses experimentos que eu mostrei foram só alguns exemplos do que a gente tem feito hoje em dia, né, utilizando esses análogos e das possibilidades que a gente tem, né, das variedades dos sistemas que a gente tem e do que a gente pode ainda trabalhar no futuro. Carolina, desculpa, Oi? só 1 minuto, 5 minutos, ok? Desculpa a interrupção. Ah, tá. Eita, falta muita coisa. Eu achei que ia ser rápido, mas acabou demorando bastante. Mas, enfim, agora, nesse final, eu queria só comentar um pouco sobre os trabalhos que a gente tem feito nessa área, né? Então, eu comentei com vocês no início, né, que a gente tem aquela instabilidade superradiante, quando a gente tem um buraco negro com rotação. E uma coisa interessante também, né, é que se a gente escolhe uma frequência que ela um valor de frequência para essa onda que é igual a uma frequência crítica, então esses modos que estão ao redor do buraco negro, eles podem ficar presos ao redor do buraco negro, gerando o que a gente chama de nuvens, né, que são estados ligados ao redor desse buraco negro. Esses estados eles vão estar girando
eles vão estar girando de uma forma sincronizada com o buraco negro. E é isso a gente analisou para algumas situações de modelos análogos, né? Então, uma das análises que a gente fez foi para o caso de um buraco acústico girante, certo? Então, aqui a gente tem, nessa região do azul claro, a gente tem um fluido, certo? Que ele está contido aqui entre dois cilindros, né? Então, esse cilindro interno tem um raio RH, né? Que seria no caso, o cilindro não, né? Aqui é onde seria o horizonte desse buraco acústico. E aqui, esse raio R0 seria a parede desse sistema. Okay? Então, num buraco acústico girante, né, a velocidade de escoamento desse fluido é dada por essa equação, né, onde aqui esse D está relacionado com o drain, né, que é com esse escoamento, e esse C é a circulação, certo? Então, está relacionado com a circulação desse fluido. O que a gente mostra é, utilizando as equações de movimento, as equações dinâmicas desse sistema, a gente pode reescrever isso como sendo dada pela equação de Klein-Gordon, né, que é a equação que dá que descreve um campo escalar. E nesse caso aqui, esse campo escalar ele se propaga numa geometria curva, certo? Que é dada aqui por esse elemento de linha, ok? Beleza, então basicamente para a gente ter as soluções que a gente que a gente quer analisar, né? Então a gente não pode ter nada fluindo para dentro do horizonte de eventos e nada escapando para o infinito, ok? Então para a gente conseguir isso, né, a gente impõe a condição que a frequência seja igual à frequência crítica, certo? Se a gente não tivesse isso, aqui a gente teria uma exponencial que poderia ser uma onda que está entrando nesse buraco negro, nesse buraco acústico. Mas quando a gente fixa essa condição da frequência igual à frequência crítica, a gente não tem fluxo para dentro do horizonte. E se a gente, no caso, essa parede do nosso sistema, ela vai já impedir que esse fluido ele escape para o infinito, certo? Essa condição em R0 a gente pode impor como sendo uma condição de Dirichlet, dada por quando esse psi ele é igual a zero na parede, ou com uma condição de Neumann, né, que é quando a derivada desse psi é igual a zero na parede. Okay? Essa condição de Neumann, ela parece mais simples da gente realizar experimentalmente, porque isso corresponde a um cilindro com uma parede rígida. Okay? Então, a princípio, poderia ser um pouco mais fácil a gente impor essa condição. Quando a gente resolve numericamente essas equações sujeitas a essas condições de contorno, a gente encontra que a gente só pode ter essas soluções ao longo para certos valores dos parâmetros envolvidos, certo? Então, essas soluções a gente chama, elas são o que a gente chama de nuvens acústicas, né? E elas ocorrem ao longo dessas linhas de existência, ok? Se a gente aumenta esse m, que está ligada com o momento angular da nuvem, então a gente vai ir para soluções que elas estão mais próximas do centro, ok? Mais próximas do horizonte, ok? Isso porque justamente quando a gente aumenta isso é dado por causa dessa ligação entre o momento angular da nuvem e do buraco acústico. Ok? Então, isso é para uma solução de Dirichlet e isso para uma solução de Neumann. Quando a gente aumenta esse número n aqui, né? Então, esse número n aqui, o que ele basicamente diz que as nossas soluções elas vão corresponder a soluções mais energéticas, a estados excitados. Quando a gente faz isso, né, a gente vê que se a gente traçar uma reta aqui, né, essas soluções correspondem a valores maiores do momento angular do horizonte acústico, ok? Que faz sentido também se a gente pensar que essas soluções são mais energéticas. Então, aqui, esses plots, eles mostram como seria a distribuição espacial desse tipo de nuvem, certo? Para n igual a 0 e para n igual a 1. E esse aqui para n igual a 2 e para n igual a 3, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como seria essa distribuição espacial dessas nuvens. Tá, a gente fez um trabalho parecido com esse, mas considerando agora um fluido estático, né? Então, agora que a gente tem que está girando,
a gente tem um fluido que ele está preso entre dois cilindros, onde esse cilindro central ele está girando, certo? Então, esse foi um modelo proposto por Cardoso e outros. E esse modelo ele é mais simples, porque agora esse fluido ele é estático. Então, a propagação dessas perturbações nesse fluido, elas vão ser descritas por uma equação de Klein-Gordon em um espaço plano. Okay? Então, agora a gente consegue, por exemplo, escrever a solução total em termos de funções conhecidas. Okay? Nesse caso, as condições de contorno elas vão depender da impedância desses materiais, né, do cilindro interno e externo, mas quando a gente impõe a nossa condição dessa sincronicidade da rotação entre a nuvem e esse cilindro interno, a gente vê que a nossa solução só vai depender da impedância desse cilindro externo. Ok? Então, não vou me alongar muito, né? Só comentar aqui uma coisa interessante que aparece, né? Que agora, no outro caso que a gente viu, né? A gente tinha essas linhas de resistência que terminavam aqui em cima de algum valor de R1, né? Nesse caso, a gente vai ter, para o caso N igual a zero, né? Para o estado fundamental, digamos assim, a gente vai ter um pico aqui. Então, essa linha de resistência, ela não vai crescer monotonicamente, né? Ela vai ter aqui um pico, certo? E isso a gente acha que está associado à formação de ondas próxima desse cilindro externo, okay? E essa formação dessas ondas pode interagir com essa nuvem e acabar destruindo essa nuvem quando os dois cilindros eles estão muito próximos. Ok? Então, então esse seria também a distribuição espacial dessas nuvens nesse caso. Ok? Então, eu vou pular isso aqui, né, já que eu já me alonguei demais. Então, eu só queria comentar, né, que esses espaços-tempos, esses modelos análogos, eles permitem a gente analisar características de espaços-tempos curvos no laboratório, né, então, no ambiente controlado, a gente pode controlar os parâmetros envolvidos e permite a gente testar vários fenômenos que acontecem em buracos negros, né, e permite a gente entender melhor a natureza desses fenômenos, né, como é o caso assim, da radiação Hawking, que a gente vê que isso não é uma coisa que é intrínseca de relatividade geral, né, não é uma coisa que é exclusiva de relatividade geral. Então, a gente acaba tendo uma compreensão mais fundamental desses fenômenos que estão ocorrendo. Essa área de modelos análogos, né, ela é uma área que ela é interdisciplinar, certo? Então, ela ocorre na interface entre diversas áreas, né? Até porque a gente, como eu mencionei, a gente tem modelos envolvendo vários tipos de materiais diferentes, né? Então, pode ser envolvendo fluidos, mecânica dos fluidos, pode ser modelos envolvendo ótica, pode ser, tem modelos que envolvem materiais quânticos, enfim, a gente tem uma série de modelos e isso permite que a gente tenha colaboração entre pessoas de diferentes áreas e permite, assim, também um avanço mútuo nessas diferentes áreas, certo? Pode dar esses avanços nessas diferentes áreas ao mesmo tempo, ok? E a gente tem uma variedade de modelos, né? Então, está a gosto do freguês, a gente pode escolher basicamente o sistema que a gente prefere, para tentar entender melhor e trabalhar melhor, né? Isso vai dar uma compreensão tanto da relatividade geral, a gente pode utilizar isso tanto para estudar a relatividade geral, quanto para estudar os próprios sistemas de matéria condensada e etc. Okay? Então, tem muita coisa para a gente fazer nessa área, é uma área que ela está crescendo, né? Que a gente tem muitos experimentos que estão sendo realizados, então, tem muito espaço para quem quiser começar, para quem se interessar, que quiser se aprofundar, é uma área bastante interessante. Okay, então, aqui eu queria deixar no final uma propaganda, né, de um projeto de extensão que a gente começou ano passado, chamado Farol da Ciência. Basicamente, é um projeto onde a gente mantém algumas redes sociais para falar sobre ciência, carreira científica e tudo mais. Okay? Então, quem quiser dar uma olhada. Agora está um pouco parado, né, desde que começaram as aulas online, mas agora a gente vai retomar, tentar manter a coisa mais regular. Ok? Então, obrigada pela atenção, obrigada novamente pelo convite, e é isso. Desculpa se eu estourei um pouquinho o tempo. Não, a gente vai ter um pouquinho menos de tempo para perguntas.
Eu queria fazer um monte, mas eu vou suprimir minhas perguntas, porque esse é exatamente o tema que eu estou estudando em história. Eu estou fazendo história da física dos buracos negros, e eu tenho um colega que estava trabalhando com história dos análogos na física do século XX, então foi muito, muito boa a sua palestra, eu adorei. Nathalie? Oi, Carolina, obrigada. Eu queria saber, por favor, se você podia... Na verdade, são 2 perguntas, mas eu não sei se eu tenho direito a fazer 2 perguntas. Eu queria saber se você podia, rapidinho, descrever um pouquinho melhor o análogo que possibilita a gente ver um pouquinho de redshifts, o análogo cosmológico, no caso. E a segunda pergunta é, por que considerar cilindros e não esferas? É só por causa da possibilidade experimental, de ser mais fácil de você estar fazendo? Ou, tipo, fugir da própria geometria esférica, que seria mais bacana, talvez até mais fácil para estar lidando? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Deixa eu voltar lá no slide do... Então, eu não conheço muito desses experimentos com cosmologia, né? Eu achei bem interessante, aliás, quando eu vi, eu queria também sentar para estudar um pouquinho melhor, né? Até estudar um pouquinho melhor cosmologia, que não é uma coisa que eu domino. Mas, assim, pelo que eu entendi do sistema aqui, né? Então, eles criam aqui um anel de um condensado de Bose-Einstein, né? E eles fazem esse condensado ele expandir muito rapidamente, certo? E aí, quando eles fazem isso, eles vão medir esse redshift cosmológico, mas eu realmente não sei muito bem como é que funciona esse sistema. Em relação a gente estudar esses modelos de 2+1, né? Pelo que eu entendo, porque é mais fácil da gente implementar isso experimentalmente, né? Porque para a gente ter, por exemplo, esses modelos que eu falei de ondas de superfície, aí não vejo como a gente poderia estender isso para 3+1 dimensões, né? Então, fazer uma coisa que fosse esférica. Não sei como é que isso poderia ser feito no caso dessas ondas de superfície. Não sei como seria no caso, por exemplo, desses modelos de fluidos de luz, né? Não sei se existiria essa possibilidade nesse caso. Mas, pelo que eu entendo, isso é uma coisa que, digamos, já é suficiente para essa tarefa de, por exemplo, medir superradiância, esses efeitos, já é suficiente a gente ter essa 2+1 dimensões, né? Então, não sei se foi satisfatória essa resposta. Não, tá ótimo, obrigada. Nada. Você tinha 2 perguntas, Nathalie? Pode, se quiser, fazer a outra. Eu acho que eu já falei as 2. Ok, Obrigada. tá certo. Mais alguma pergunta? Alguém? Não vejo nenhuma outra. Já que não tem nenhuma outra, eu vou fazer a minha. Na verdade, eu queria fazer um comentário, eu até coloquei no chat agora, que tem um outro experimento análogo que foi confirmado por Cromb e colaboradores em 2020, ano passado, que saiu na Nature sobre a amplificação de ondas. Deixa eu ver o nome direitinho. Amplification of waves from a rotating body, que é justamente o experimento análogo que Zeldovich propôs em analogia ao processo de Penrose para um buraco negro em rotação. Uhum. É mais esse comentário mesmo. Na verdade, tem muita discussão sobre o quanto que usar analogias é pertinente para a ciência ou não. Então, é um assunto um pouco controverso. Tem pessoas que veem o benefício de se usar analogias e outras pessoas ficam com o pé atrás, pensando que sistemas com físicas diferentes podem não ser exatamente
podem gerar resultados diferentes e que a analogia nem sempre se traduz de uma física para outra. Então, é um assunto interessante. Queria saber se você tem alguma coisa para dizer sobre isso, sobre defender um pouco o uso de analogias. Sobre o que você falaste, né, desse trabalho para medir o efeito Penrose, né? Então, eu acho que também esse trabalho aqui do VOC, né, a ideia era justamente depois tentar medir esse efeito Penrose nesse tipo de sistema, né? E existem vários trabalhos hoje em dia que falam que dessa medida principalmente de efeito Hawking, né, no caso. Só que assim, a maioria deles são trabalhos recentes e está tendo uma discussão assim intensa, às vezes até ríspida, na literatura sobre se que está sendo medido é de fato radiação Hawking ou não, né? Então, às vezes a galera tá quase para sair no soco, realmente, nessa disputa, né? Assim, Sim, nesse sentido. Está bem acalorado. Sim, claro, a gente tem que ter cuidado, porque é uma coisa que acho que a gente ainda está entendendo, né? E tem essas diferenças de ser uma radiação estimulada, de ser uma radiação espontânea. Então, claro, essa análise tem que ser feita com muito cuidado. E tem pessoas que eles advogam, digamos assim, que para mostrar de fato, para ser considerado radiação Hawking, tu teria que ter necessariamente um sistema que ele fosse de natureza quântica, né? Então, falam, por exemplo, que essa radiação Hawking medida em fluidos não poderia ser considerada de fato radiação Hawking, né? Então, para isso, teria que, por exemplo, medir num condensado de Bose-Einstein, que ele já tem uma natureza quântica, então aí, digamos que seria mais aceitável interpretar aquilo como uma radiação Hawking, né? De qualquer forma, eu acho que as analogias elas são extremamente importantes para a física, né? Porque elas permitem a gente entender o problema por um outro viés, por um outro olhar, né? Que às vezes dá uma nova percepção para aquele sistema, né? Então, acho que a gente vê que a gente pode obter esse mesmo resultado da radiação Hawking para um sistema que ele dinamicamente é completamente diferente do que é um buraco negro, já é uma coisa que é importante, relevante, sabe? Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo essas discussões e fazer novos experimentos para ver se realmente é isso que a gente está medindo. E, enfim, claro, a gente tem sempre que avaliar se essa radiação não está vindo de algum outro fenômeno que a gente possa não estar levando em consideração. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma área que é extremamente válida, né? Mesmo que não seja para medir radiação Hawking, a gente tem outros fenômenos que a gente pode trabalhar e que podem trazer desenvolvimentos também na relatividade geral e em outras áreas. Sim. Muito obrigada, professora Carolina.